Dessa forma, nós vamos utilizar contadores sempre que desejarmos adicionar um valor constante a uma variável. Normalmente, esse valor constante será 1, mas não necessariamente. Você pode querer contar de 2 em 2, de 3 em 3, dependendo do problema que você está resolvendo. Então, quem irá determinar o valor dessa constante é o teu problema, a tua situação. Outra situação comum que nós temos ao utilizar repetição é o acumulador. Se no contador você faz a tua contagem com um valor constante, já no acumulador você guarda o teu próprio valor com uma variável. Dessa forma, o acumulador ele é um tipo mais genérico de contador, onde o valor que você vai armazenar é variável ao invés de constante. Por exemplo, quando você tem um porquinho para guardar dinheiro, você pode colocar nele qualquer valor, não necessariamente de 1 em 1 ou de 2 em 2. O valor guardado será sempre acumulado ao que já tinha antes no porquinho. Então, você já tinha 10, você pode colocar mais 50 centavos, R$ 1, R$ 2, R$ 5 e ele vai acumulando. Outra analogia que nós podemos fazer para o acumulador são as bonequinhas russas, as matrioscas. É um conjunto de bonecas de tamanhos diferentes, onde a menor é sempre guardada na bonequinha maior. Então você tem uma sendo guardada dentro da outra de forma acumulativa. E para deixar bem claro, a soma não é o único tipo de operação que nós podemos fazer com contador ou acumulador. Nós podemos fazer acumulação com multiplicação, com subtração, com divisão, de acordo com a tua necessidade. O mais comum é você querer acumular a soma ou um produto. E nesses casos, um detalhe é importante e muitas vezes ele não é percebido por programadores iniciantes. Quando você for acumular uma operação de soma, é muito importante você inicializar o teu acumulador com o elemento neutro da soma. Dessa forma, você garante que essa atribuição não vai interferir no teu resultado final. Nesse exemplo, nós vamos utilizar acumulador para a soma. Gere 5 números inteiros positivos e aleatórios e mostre a soma deles. Por exemplo, se os números gerados forem 2, 6, 8, 4 e 3, a soma deles será 23. Então, eu inicializo o meu acumulador, que é a variável total, com o elemento neutro da soma, que é 0. Em seguida, eu faço uma repetição for para gerar os 5 números inteiros aqui, que eu estou querendo, e eu guardo na minha variável total o que já contém nela, que inicialmente vai ser só o 0, com o número que eu acabei de gerar. Então, eu vou acumular o total da soma. No final, eu mando imprimir esse total que foi calculado. Você percebe que nós temos nesse programa o contador i, que ele vai contar quantos números nós estamos gerando, e nós temos o acumulador total, que vai guardar o total da soma. Outra situação comum é você querer acumular um produto. Nesse caso, você vai inicializar o teu acumulador com o elemento neutro do produto, que é 1. Nesse exemplo, você vai gerar 5 números inteiros positivos e aleatórios e mostrar o produto deles. Por exemplo, se você gerar 2, 6, 8, 4 e 3, o produto desses números vai ser 1152. Então, basicamente, a diferença do exemplo anterior é que na inicialização do teu acumulador, você vai inicializar ele com 1, o elemento neutro do produto, e aqui, para guardar o total, você vai acumular o produto de n. No final, você manda imprimir o resultado. Outra situação comum é você precisar aninhar repetições para conseguir um comportamento desejado. Dizemos que uma repetição aninhada é interna e a outra é externa. Uma repetição pode ser ao mesmo tempo interna de uma e externa para a outra. Por exemplo, aqui nós temos uma repetição for, que ele vai assumir os valores 0 e 1,
O y ele vai assumir 0 e 1, e o z também vai assumir os valores binários 0 e 1. For y ela é interna ao for x e ela é externa ao for z. Cada uma dessas variáveis, x, y e z, elas vão assumir o valor binário 0 e 1. Assim, o código acima ele vai mostrar os valores de 0 a 7 em números binários. Já nesse exemplo, nós queremos saber quais e quantos são os números menores que 1000 que possuem a soma dos dígitos igual a 10. Então, nós vamos fazer 3 repetições aninhadas aqui. Nós iremos fazer um i que vai de 0 a 9, o j ele também vai de 0 a 9 e o k ele também vai de 0 a 9. O nosso i vai ser o número da centena, o nosso j vai ser o número da dezena e o nosso k será a unidade. Cada um deles vai de 0 a 9 para eu poder verificar todas as possibilidades de 0 a 999. Eu fazendo essa repetição, uma dentro da outra, eu chego aqui nesse if, e aí eu verifico se o meu i mais o j mais o k for igual a 10, se a minha centena mais a dezena mais a unidade for igual a 10, se a soma desses dígitos for 10, eu acumulo na minha quantidade, eu conto que esse evento ocorreu. E eu mando reconstruir o meu número para impressão na tela. Então eu multiplico o i por 100, o j por 10 e o k eu faço a soma deles. Nós podemos fazer repetições aninhadas com qualquer tipo de repetição, não somente com for. Nesse exemplo, nós vamos mostrar um while aninhado dentro do for. Então, leia 5 números e mostre a soma dos dígitos de cada número lido. Para fazer a leitura dos 5 números, eu quero utilizar um for. Para fazer a soma dos dígitos, eu vou utilizar o while. Então, aqui eu faço a leitura de um número e eu crio aqui dentro do meu for uma variável soma que será o meu acumulador. Enquanto esse meu número n for maior do que zero, ou seja, enquanto eu ainda tiver dígitos aqui, eu acumulo na minha variável soma o resto da divisão inteira de n por 10. Feito isso, eu removo o último dígito do meu n, fazendo a divisão inteira por 10. Quando esse n chegar a 10, é porque eu não tenho mais dígitos nele, então eu já acumulei todos os meus dígitos na variável soma, e eu mando mostrar uma mensagem dizendo que a soma dos dígitos auxiliar é a soma. Por que eu criei essa variável auxiliar? Porque aqui o meu n vai ser alterado dentro da minha repetição. Quando eu sair desse while, o meu n vai ser 0. E eu quero guardar esse valor inicial para poder mostrar aqui nessa mensagem. Então eu crio também uma variável auxiliar aqui para guardar o valor original de n